nós vamos comentar um pouco sobre o tema Atenção à Saúde e Educação Superior do Surdo. Nós devemos dividir essa temática em duas abordagens, apresentar algumas problemáticas acerca da saúde do ensino superior do surdo e também vamos apresentar possíveis medidas que podem ser tomadas para assegurar sua inclusão e sua plena aprendizagem e pleno atendimento no caso da saúde. A Lei 10.436 de 2002, ela assegura às pessoas surdas a Libras como sua primeira língua e é papel dos sistemas educacionais assegurar o ensino da Libras a essas pessoas. Conforme as pesquisas que eu realizei acerca dessa temática, é crescente o número de estudantes surdos que ingressam em universidades em cursos superiores aqui no Brasil. E as principais barreiras que eles encontram nesse processo é a inclusão e a aprendizagem. Para esse processo de inclusão e aprendizagem, pelo fato do espaço universitário ele ter sido construído para pessoas ouvintes. Os próprios recursos didáticos, audiovisuais ou escritos, eles são formulados para pessoas ouvintes. Ou seja, os surdos eles são inseridos num espaço em que a surdez e a comunicação visual não são regra. Então, são grandes os obstáculos que eles encontram para o processo de inclusão e aprendizagem no espaço universitário. Em seguida, eu vou apresentar, sob o ponto de vista do professor, alguns obstáculos, sob o ponto de vista de nós, ouvintes, estudantes, colegas de sala, das pessoas surdas, e também vou falar um pouco da perspectiva do surdo e medidas que podem ser tomadas para garantir a inclusão dessas pessoas. Com relação aos professores, um grande problema é o fato dos professores não conhecerem o que é a surdez. Não somente a falta de conhecimento da língua brasileira de sinais, mas também da própria cultura, da própria história de cada aluno. Isso é um grande problema. Esses professores, muitas vezes, eles são despreparados. Além disso, há falta ou uso inadequado de material didático, por exemplo. Filmes que não são legendados, alguns alunos vão ter, sim, muita dificuldade de acompanhar esse tipo de filme que não tem legenda. Material de apoio visual, apostilas, e muitas vezes alguns professores utilizam PowerPoint numa sala escura. É muito difícil, já que o surdo precisa dessa comunicação visual, ele precisa ver. Então, tudo isso vai gerando, além da falta de conhecimento, além de ser a falta de conhecimento da língua brasileira de sinais, vai gerando uma limitação na comunicação com os professores. Ou seja, os surdos, para se comunicar tanto com os professores como com seus colegas, eles vão ficar muito dependentes da leitura labial e da oralização. E isso gera uma dependência do intérprete. O intérprete se torna uma figura essencial para ocorrer a comunicação entre aluno e professor. E mudar essas práticas pedagógicas no espaço universitário é um grande desafio. Um outro ponto que é muito importante destacar é que seria de grande valia um estudante surdo ter contato com um professor surdo. E isso é muito difícil no ambiente acadêmico, porque além de trocar experiências no âmbito profissional, eles poderiam trocar experiências culturais, vivências mesmo. E um outro ponto muito importante é que, além de tudo isso, do desconhecimento da Libras, da falta de respeito mesmo com os alunos surdos, a educação bilíngue, ela não é reconhecida no ensino superior. A educação que alia a Libras com a língua portuguesa, ela não é reconhecida. Então isso tudo constitui gargalos para a inclusão do surdo no ambiente universitário. Tanto sua inclusão como a sua aprendizagem. Um
uma outra problemática é com relação aos ouvintes, nós ouvintes. O desconhecimento da Libras pelos ouvintes vai gerando uma outra barreira para a inclusão, porque essa interação com os colegas, ela em grande parte só ocorre se tiver a presença de um intérprete. Então, a comunicação se torna mais difícil e ela fica sendo presa somente à sala de aula, trabalhos extra-classe ou outras atividades fora de sala de aula, elas acabam não ocorrendo por conta do desconhecimento da Libras pelos ouvintes. Muitas vezes os alunos, eles ficam, como eu já mencionei, ficam presos à leitura labial e muitas vezes à utilização de bilhetes. Então, como eu já mencionei, a dependência pelo intérprete. O intérprete é uma figura extremamente importante e necessária nessa comunicação, justamente pela falta de conhecimento da Libras pelos professores e pelos próprios ouvintes. Sob a perspectiva do surdo nesse processo todo, em algumas pesquisas que eu realizei, há estudos que indicam que há preferência dos surdos pelas salas especiais de aprendizagem, justamente por essa dificuldade de comunicação com os colegas ouvintes. Então, eles preferem um ambiente, a grande parte deles preferem um ambiente com pessoas que eles consigam se comunicar. Um outro ponto que eu achei importantíssimo destacar é os cursos que os surdos eles ingressam, porque a grande parte das pessoas acredita que os surdos eles só ingressam na área de educação, educação especial, letras, mas muitos surdos eles ingressam em cursos como exatas, cursos que possuem grande quantidade de termos técnicos, e essa é uma outra barreira que há. Porque cursos como exatas, por exemplo, eles possuem muita linguagem específica. E a compreensão desses termos técnicos ela é um pouco mais difícil, e por causa disso também há dificuldade de se avançar nos estudos por causa desses termos técnicos que muitas vezes não possuem sinais. E o intérprete, às vezes, ele tem que pesquisar os sinais de outros estados e fazer compilado, juntar, para desenvolver novos sinais, para que se possa transmitir os termos técnicos para que os surdos possam entender. Então, essa escassez de sinais terminológicos é uma coisa muito importante de se mencionar. Existe um software chamado SignWeaver, que foi desenvolvido pelo Cefet de Minas Gerais, que é uma boa iniciativa que visa a criação de sinais, vocabulário com palavras específicas de cursos como exatas e linguística. E é muito importante essa iniciativa por causa que eles buscam desenvolver vocabulário, né? E no contexto em que os cursos eles não são preparados, uma grande parte dos cursos não são preparados para receber os alunos surdos, justamente porque o ambiente universitário ele foi construído para pessoas ouvintes. Então, uma iniciativa como essa, de se criar um software em que os alunos escrevem termos técnicos e há a criação de novos sinais que eles apresentam à comunidade surda para que eles aceitem esses sinais, é de grande importância nesse contexto. Então, apresentei algumas problemáticas acerca da inclusão e aprendizagem dos surdos no ambiente universitário. Eu encontrei uma frase que eu achei muito interessante. O autor é chamado Steinbeck, que ela diz assim: o que é a educação inclusiva, né? A educação inclusiva envolve a inclusão de todos, independente de talento, cultura ou deficiência, em escolas e salas de aula, em que todas as necessidades dos alunos são satisfeitas. Essa frase ilustra muito o que significa educação inclusiva. Esse tipo de educação é extremamente importante para que se envolva todos os alunos. Para que se promova uma educação inclusiva, é necessária a participação dos estudantes,
participação dos professores, é necessário o engajamento de toda a comunidade, para que nós possamos receber essas pessoas. Então, e vou abordar agora uma problemática relacionada à entrada, né, de alunos com necessidades especiais dentro do ensino superior. Bem, ao ingressar no ensino superior, esses alunos, eles vão ingressar através dos processos seletivos normais e as vias legais. Mas, ao chegar na instituição de ensino superior, esse aluno, ele está virando apenas um número. Por quê? Porque ele está sofrendo um tipo de inclusão excludente dentro da própria instituição. Bem, com isso, com essa inclusão excludente, esse aluno está sofrendo, certo? Porque ele não consegue aprender o suficiente. Hoje em dia, né, já tem intérpretes, certo? Dentro do ensino superior para acompanhar esse aluno nas aulas. Mas não é o suficiente, porque a falta de capacitação de professores faz com que esse aluno ele não tenha um aprofundamento teórico, tendo déficit de conhecimento. Por quê? Porque há uma dúvida, ele só vai tentar conseguir aprender o que o intérprete consegue repassar para ele. O professor, por exemplo, ele poderia explicar de uma forma mais aprofundada para aquele aluno, mas o aluno não consegue se comunicar com o professor pela falta de capacitação desses professores na língua brasileira de sinais, que é Libras, né? Porque eu estou aqui falando sobre os surdos. E isso, né, é uma problemática muito forte da instituição, porque esse aluno, ele vai ter sim dificuldades, né, de aprendizagem, dificuldade de comunicação com os próprios colegas dentro da instituição, e isso é muito ruim para eles, porque no final eles vão ter conhecimento menos do que um aluno que não tem essas dificuldades especiais. E ele vai ter sim um déficit, né, muito forte de conhecimento, de aprofundamento na própria área que ele está se formando. Então, é muito ruim para esse aluno, né? Essa parte de inclusão, porque ele está se tornando apenas um número na universidade. E isso tem que ser mudado. É uma problemática muito forte, por isso que eu estou trazendo aqui hoje, né? Porque esses alunos, eles precisam ter mais inclusão dentro das universidades. Tem que fazer valer o que eles falam, né? Porque eles estão sofrendo ainda. Não acabou por aí. Eles estão sofrendo e isso é uma questão muito ruim disso. Então, com tudo isso que eu abordei anteriormente, podemos concluir que o desamparo ao conhecimento ocasiona um total fracasso acadêmico, né, que tange a educação qualificada desses alunos. Eu vou ter uma educação desqualificada, entendeu? Porque ele não tem todo o suporte em que um aluno sem nenhuma necessidade especiais, né, tem. E por isso que é uma problemática muito forte dentro do ensino superior. Bom, todo mundo sabe que os surdos passam por diversas dificuldades em várias situações do dia a dia. E no ensino superior não é diferente. Então eu vou falar aqui sobre algumas medidas que podem ser tomadas para que essas pessoas elas se sintam mais incluídas no núcleo de ensino superior. Eu listei aqui umas 3 medidas, vou falar aqui brevemente sobre elas. A primeira é justamente fazer cumprir a Lei 5.626 de 2005,
que diz que a Libras ela deve ser inserida como uma matrícula curricular obrigatória nos cursos de formação de professores. Então, no caso, essa lei ela está relacionada apenas para cursos de formação para professores. Então, a gente já encontra duas situações. Ter um maior monitoramento, porque a gente sabe que muitos professores que estão se formando, eles não têm o domínio da Libras, eles não conseguem se comunicar em Libras. Mas também existe uma outra situação, que é justamente professores que já são formados e que estão atuando no ensino superior antes mesmo dessa lei entrar em vigor. Então, o que é que deve ser feito? Primeiro, ter um monitoramento melhor, uma estrutura melhor, para que essas pessoas que estão se formando, elas tenham o domínio da Libras. E o segundo ponto é justamente ter uma capacitação dos professores já atuantes nas universidades, para que eles consigam ter essa comunicação com os alunos. Porque essa relação entre aluno e professor, ela não é simplesmente dentro de sala de aula. Por exemplo, o aluno ele pode querer tirar dúvida com o professor fora do ambiente de sala de aula, e até mesmo esse aluno ele pode estar participando de algum projeto com esse professor na universidade, e se esse professor ele não conseguir se comunicar em Libras, então vai existir essa quebra na comunicação e o aluno ele não vai conseguir se sentir incluso, né, nesses projetos. Então, esse primeiro tópico é justamente fazer cumprir a lei com a relação entre aluno e professor. Já o segundo tópico também é justamente a comunicação, a relação aluno e aluno, porque no ambiente escolar não é apenas a comunicação entre aluno e professor, também existe a comunicação entre o aluno com o aluno na formação de grupos para a realização de trabalhos. Então, qual seria essa medida? Seria incrementar Libras como uma disciplina regular em escolas do ensino básico, fundamental e médio. Mas o que é que isso tem a ver com o ensino superior? É justamente porque para você ingressar no ensino superior, você precisa, é uma escada, você precisa subir o ensino básico, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, se a gente tiver a implementação da Libras nesses 3 níveis de ensino, o aluno na parte mais no ensino básico, com uma parte mais introdutória e com um aprofundamento no ensino fundamental e no ensino médio, ao entrar no ensino superior, esse aluno ele já vai conseguir ter o domínio da Libras, ele vai conseguir se comunicar com qualquer pessoa. Então, o surdo ele vai ele vai se sentir mais confortável ao saber que ao entrar na universidade, ele vai ter com quem se comunicar. Ele vai saber que aquelas pessoas que estão entrando, que estão no mesmo ambiente que ele, vai conseguir se comunicar com ele. Então, esses 2 primeiros tópicos é justamente em relação à comunicação do surdo, em relação aluno-professor e em relação aluno e aluno. O terceiro tópico é mais a parte de realização de encontros e eventos na universidade, justamente na realização de palestras apenas em Libras, para mostrar a realidade do surdo, mostrar as dificuldades, as realizações e as conquistas. E mostrar também para uma forma de um evento aberto, tanto para o público, para mostrar qual a importância de conhecer a Libras, e mostrar como que vive essas pessoas, mostrar a realidade deles, por meio de palestras totalmente em Libras, mostrar um novo mundo para as pessoas e ver que a inclusão ela deve ser realmente feita. Eu vou falar sobre um pouco das problemáticas da saúde que os surdos enfrentam ao procurar esse sistema de saúde, esse sistema que é oferecido como benefício à população, e explanar um pouco do que eles passam ou do que eles encontram ao procurar esse sistema de saúde. Em primeira mão, a gente sabe que os surdos são apoiados por lei, que eles têm uma lei no qual eles têm direito a ter um intérprete no sistema de saúde, seja ele público ou particular, e no que diz respeito a melhorar esse atendimento, no qual estão procurando, né? Então, nós vemos que muitas das vezes eles não são atendidos ou muitos não procuram a unidade básica de saúde
devido a não ter um diagnóstico preciso. Isso acarreta que muitos surdos muitas das vezes são deixados de lado, excluídos pela sociedade, seja ela tanto na saúde ou quanto em outras áreas. E a gente eu vou abordar basicamente umas 4 problemáticas que são as principais, no qual eu vou relatar. Entre elas, que os profissionais de saúde que são responsáveis pelo atendimento, muitas das vezes não conhecem a língua brasileira de sinais, assim como não se adequam a esta língua de modo a melhorar o atendimento, ou seja, o surdo chega e ele tem que utilizar todo tipo de forma de comunicação, como uma comunicação total, de mímica, gestos, para poder melhorar esta consulta. Sendo que um profissional capacitado, que conheça a língua brasileira de sinais, ele faz uma consulta precisa e que não tem tanto transtorno ou vergonha tanto por parte do surdo quanto pelo profissional. Muitos não se adequam, seja pela unidade formadora, que são as universidades, ou muitos, a unidade empregatícia também não fornece cursos de capacitação. Então, nós temos essas problemáticas que devem ser sanadas de modo a melhorar o atendimento dos surdos e de toda uma população, porque surdo não é só uma pessoa, são uma população que faz parte da sociedade. Nós temos que nos adequar de modo a suprir suas necessidades. E nós temos que a infraestrutura também não é muito boa, de modo que não atenda a comunidade. E entre as principais está a dificuldade na consulta, como eu falei anteriormente, no qual não se tem um diagnóstico preciso, onde os surdos são excluídos e não são muito bem ouvidos. E às vezes, para essa consulta que ela aconteça, o surdo se sente mais confortável em levar um familiar que vai auxiliar e vai atuar como mediador nessa comunicação entre ele e o profissional da saúde. Então, o surdo, ele não procura e quando procura, às vezes não recebe o diagnóstico preciso, como eu falei anteriormente. Então, nós temos que buscar formas para melhorar este atendimento, ou seja, qualificar a mão de obra seria uma das principais funções ou uma das principais informações por parte de médico, enfermeiro, quem quer que seja, da população em geral, de modo a atender, de modo a suprir, de modo a melhorar a comunicação entre surdos e ouvintes. Eu vou tratar sobre a problemática dos surdos em relação à saúde psicológica. Somente quem perdeu a audição sabe o quanto é difícil lidar com as situações diárias e o preconceito. Porque por se tratar de uma deficiência, muitas pessoas acabam isolando ou dando um tratamento diferenciado a pessoas com surdez. E isso acaba deixando eles desconfortáveis com sua situação, criando às vezes uma situação de peixe fora d'água. E tanto quem perdeu a audição repentinamente quanto já nasceu surdo podem sofrer diversos problemas relacionados a doenças cerebrais. E antes de mais nada, vale ressaltar que não é a perda auditiva em si que é a causadora de tais doenças, e sim os conflitos internos e externos de cada indivíduo que a possui. Pois a falta de comunicação, o isolamento e o preconceito fazem do surdo um ser dependente do ouvinte, ainda que tenha conseguido avançar em sua educação e desenvolvimento cognitivo. Essa dependência reduz sua autoestima, produzindo conflitos que muitas vezes são interpretados equivocadamente como comportamentos típicos de uma pessoa surda, como agressividade, intolerância, individualismo e incapacidade intelectual, quando na verdade essa visão resulta do desconhecimento do mundo dos surdos.
A fonoaudióloga Andrea Seiva, que é especialista em audiologia, conta que a surdez, assim que diagnosticada, ela deve ser tratada imediatamente para evitar o aparecimento de doenças degenerativas e da depressão, pois, segundo ela, a surdez causa isolamento auditivo e dessa forma a pessoa fica mais suscetível a doenças do esquecimento. O ideal é que ela comece o tratamento o mais rápido possível para que possa se adequar ao seu novo estilo de vida e possa viver da melhor maneira possível. E uma das grandes dificuldades do surdo é lidar com suas emoções e sentimentos. E não porque ele seja diferente dos ouvintes, que vivem os mesmos conflitos e angústias, mas pela inexistência de um sistema de atendimento psicológico que contemple suas necessidades e peculiaridades. E nos últimos 10 anos, tem se observado um movimento muito crescente em relação à direção à inclusão social dos surdos, com iniciativas do poder público e da sociedade em geral. Mas a maioria delas se destina à educação do surdo, na linguagem brasileira de sinais, Libras, formação de professores especializados, intérpretes, e além de uma grande quantidade de trabalhos acadêmicos visando desvendar o mundo dos surdos. Mas muito pouco tem se focado no tratamento psicológico das pessoas portadoras de surdez. Pois muitas pessoas com surdez ou deficiência auditiva procuram um psicólogo depois de desenvolver depressão causada pelo isolamento social. E não é raro a falta de comunicação dentro da própria casa em que vivem. E hoje em dia, se tiverem 5 psicólogos formados em Libras em Brasília, é muito. E se acharmos um, ele cobra um absurdo pela consulta, porque é um profissional muito requisitado. Às vezes também tem a questão do sigilo, porque tem profissionais que contratam intérpretes para fazer ser o intermediário entre o surdo e o psicólogo. E isso acaba deixando o surdo desconfortável, porque ele perde seu sigilo de paciente. E existe um caso que ilustra bem as implicações da falta de preparo do atendimento da saúde. Ele é relatado pela professora Silvia Grespan, que, segundo ela, já teve experiências com surdos psicopatas, com transtorno de personalidade dissocial e psicopatia, que agrediu e tentou se matar. E a intérprete que foi escolhida para interpretar, para se comunicar com tal pessoa, ela começou a chorar e começou a ficar angustiada naquele atendimento, porque ela não estava acostumada com aquele tipo de coisa. E é isso. Esse é a problemática dos surdos em relação à saúde psicológica. Então, gente, como os meus colegas já falaram, né, estavam falando sobre os problemas enfrentados pelos surdos, né, pelos deficientes auditivos, no acesso à saúde, né, que não são poucos esses problemas, né. Então, agora eu vou falar sobre algumas medidas de solução, né, que visam solucionar, diminuir pelo menos esses problemas que esses deficientes encontram no acesso à saúde. O que os principais especialistas falam, né, que a principal medida a ser tomada é o investimento em educação. Como assim? É um investimento de forma a tornar a língua brasileira de sinais, Libras, uma disciplina obrigatória nos cursos da área da saúde, como medicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia, né, e também com carga horária bem mais extensa do que é praticada atualmente, que atualmente varia entre 40 e 60 horas apenas, né? Aí tornar essa disciplina com carga horária mais extensa. Outra medida a ser tomada é a contratação por parte dos hospitais, consultórios e clínicas de intérpretes de Libras para facilitar o acesso desses deficientes auditivos quando eles procurarem os serviços de saúde, né? Também outra medida a ser tomada é a disponibilização das páginas online do SUS, Sistema Único de Saúde, disponibilização dessas páginas em Libras,
de forma a manter, propiciar o acesso para todo mundo, né? Não somente para quem não tem nenhum tipo de deficiência. Quando eu estava buscando assuntos relacionados às medidas de solução para esses problemas, eu vi o relato de uma professora que ela é deficiente auditiva e também ela é professora de Libras, né? Ela disse que quando ela precisa desses serviços de saúde, ela não busca mais. Ela já se frustrou bastante, porque toda vez que ela procurava, ela sempre se frustrava, porque nunca ela era atendida de forma eficiente. Aí toda vez ela se frustrava. Só teve uma vez que ela foi em um certo hospital e ficou bastante feliz porque viu que o hospital ele era bastante sinalizado. Ele tinha bastante sinalizações no piso do hospital e também nas paredes. Aí ela ficou curiosa e resolveu até perguntar a alguém do hospital por que aquele hospital era tão diferente dos outros, porque ele era tão bem sinalizado. Aí a pessoa respondeu lá, a pessoa do hospital respondeu que aquela sinalização se devia porque naquela cidade a maioria das pessoas eram analfabetas, não sabia nem ler nem escrever. Por isso que eles sinalizaram tão bem o hospital e também as outras áreas da cidade. Aí, de certa forma, isso frustrou ela, porque em momento algum eles pensaram nos deficientes auditivos, né? E é isso.